Então, esse é o período que vai até o final dos anos 60, e aí eles viram que isso não era sustentável. Quando teve o famoso caso que pegou fogo num rio em Ohio, aí o pessoal viu, pô, não é sustentável isso, nós temos que começar a tratar o esgoto. Bom, aí vem o famoso Clean Water Act de 1970 e poucos, que pressiona a sociedade americana para fazer o tratamento de efluentes, e ao mesmo tempo vem a questão, não dá mais para continuar fazendo drenagem, porque ela é muito mais cara, né? E só transfere impactos. E aí vem a fase corretiva do amortecimento. Quando chegou no final dos anos 90, quando eles tinham mais ou menos o esgoto tratado, eles viram que não adiantava só aquilo, porque continuava a poluição difusa. Aí vem a fase do desenvolvimento sustentável, que é hoje que se busca com essas certificações e etc., que é a fase da infiltração. É a fase de recuperar, porque hoje, se você coletar o esgoto dos rios das áreas urbanas, não sobra água, porque não houve infiltração, não houve recarga, porque escoou tudo ao mesmo tempo que está tudo impermeabilizado. Então, se você não recuperar a infiltração, você não vai ter rio perene, vai ter rio seco. Se você chegar ao ideal de coletar o esgoto e tratar, os rios vão ficar secos. Então, você precisa recuperar. Hã? Não, porque tudo foi impermeabilizado. Você vai infiltrar como? Né? Então, essa é a questão de voltar a melhorar a recarga dos aquíferos. Bom, sustentabilidade a nível privado, o Green Building, Low Impact Development, são medidas de certificação. Em nível de Estado, a recuperação urbana com gestão integrada. Essas são as duas linhas que eu encontro na literatura hoje. A nível privado, é certificação, que hoje tem muita certificação de prédios no Brasil por causa da pressão internacional do ISR, Investimento Sócio-Responsável. Que hoje as construtoras em São Paulo e em muitas cidades estão interessadas em fazer prédio certificado porque ele aluga mais caro. E isso é um processo privado. A nível de Estado, é a recuperação urbana, que ainda no Brasil está muito... Nós temos um exemplo que eu participei há não muito tempo, que está em finalização, que é Teresina, numa área muito pobre de inundação, que ela está sendo recuperada, né? E tem o famoso caso internacional que eu vou mostrar, que é o caso do CEU. Então, você tem coleta e tratamento de efluentes, proteção do solo e melhoria dos serviços sólidos, recuperação dos espaços urbanos, áreas verdes para infiltração e amortecimento, áreas urbanas sustentáveis com espaço verde e intervenções integradas. Você vai começar a mudar o panorama das cidades. Você vai mudando... o slogan do Banco Mundial é Cidade Verde e Água Azul. Né? Aqui, ou seja, sair disso aqui para isso aqui. Você fala, isso é utopia. Isso não é renaturalização, isso é recuperação urbana. Aqui, como aconteceu em Seul, eles saíram disso aqui para isso aqui. Né? Aí você fala assim, mas como? Né? Teve um prefeito lá que falou, bom, eu vou tirar todo o concreto que está por cima do rio, tirar esse viaduto e transformou a cidade dessa forma. Ele fez isso com 360 milhões de dólares, numa bacia de 60 quilômetros quadrados, e virou presidente da República. Eu conto essa história para incentivar os políticos, né? A ver se... Mas aí, toda vez que eu falei isso no ambiente político, eu recebia sempre a mesma frase. E a frase dizia assim, não é muito para ser presidente. Tá? 360 milhões de dólares é pouco para ser presidente. Era a única observação que eu ouvi. Tá? E é interessante porque ele se tornou presidente, depois se reelegeu e saiu agora em maio, quando entrou uma mulher E aí a política se transformou, o país mudou. Tem defeito? Tem problemas, pequenos problemas. Por exemplo, toda a água que está lá não é mais do rio, porque não tem recarga. É bombeada do lençol freático até para ajudar questões do metrô, que passa próximo, ou desviado de um outro rio. Mas eles fizeram os projetos em 6 meses e a obra em 27 meses. Você acha que é possível de fazer no Brasil? Com toda essa burocracia infernal, isso que teve contestação, teve participação pública, todo. Né? Bloqueia isso, bloqueia daquilo. A sensação que eu tenho quando, graças a Deus, eu falei para o professor Tundiz, eu sob hipótese nenhuma eu trabalho no setor público novamente. Né?
porque tem 10 para dizer contra e 1 para tentar fazer, e nunca vai conseguir, né? É um negócio, assim, caótico. Então, eu acho que podemos melhorar, porque eu não quero parecer a imagem de ser um cara extremamente crítico, né? Mas nós temos que mudar esses processos. Então, é possível fazer isso, tá? Portanto, você tem a gestão integrada da água urbana, gestão integrada dos recursos de desenvolvimento sustentável, água nível nacional, etc., e a gestão de recursos, que é a gestão de bacia hidrográfica, que é de Estado ou nacional, e a gestão integrada de águas urbanas, que é dentro da cidade. São 2 elementos. Um está regulado pela Lei de Recursos Hídricos, outro está regulado pela Lei de Saneamento, mas elas têm uma interface que eu vou mostrar. A cidade, ela é, na realidade, um usuário da bacia hidrográfica na gestão de recursos hídricos. Portanto, gestão de bacia no qual a cidade se insere, nacional ou regional. A cidade é um usuário prioritário que deve atender condições de outorga, enquadramento, aí que entra a questão-chave. A cidade, o que é um enquadramento? É quanto que ela deveria, no seu plano de saneamento, tratar para que o rio fique nas condições de qualidade da água previstas. Primeiro, a gente não encontra plano de bacia que chegue a esse ponto, que são planos happy hours, né? E não encontra plano de saneamento, que são, na realidade, uma coletânea de estudos já feitos, que a gente observa. Então, tem que melhorar muito nesse aspecto. Mas essa seria a lei, não precisa de lei, está tudo ali. O que tem um problema é o seguinte: no momento que você diz o seguinte, eu vou fazer um enquadramento, cidade XYZ tem que tratar esse nível para chegarmos ao nível de qualidade da água do rio, não tem como, só constrangendo as prefeituras para elas tratar. Se não quiser, elas não tratam. Então é o seguinte, no plano de recursos hídricos é que nem aquela história do Garrincha, né? Que o técnico dizia, nós vamos fazer assim, o adversário vai fazer assim, nós vamos fazer assim, aí o Garrincha perguntou, e vocês já combinaram com os adversários? Né? Com os russos. Nós não combinamos com as empresas de saneamento ainda, pô. E elas não estão nem aí.